Olá, alunos do curso Pastoral 2, aqui é o pastor e professor Wellington Barci. Essa é a nossa segunda aula. Nossa primeira foi Carta aos Hebreus e hoje, na sequência, nós vamos falar sobre a importante carta que Tiago escreveu, certo? Então, a gente tem agora diante de nós um livro bíblico que ele é muito prático, né? A mensagem de Tiago é a respeito de um cristianismo prático. Ele não se dá muito com doutrinas, a intenção dele não é esta, a intenção dele é de mostrar o lado prático da fé em Cristo. A gente vê isso quando a gente pega alguns livros que faz comentário do livro de Tiago. Observe alguns títulos de comentários da carta de Tiago. Verdade em ação, fé e obras, o comportamento da fé, faça a sua fé operar. Então, estes são alguns títulos que nos mostram o conteúdo prático da mensagem de Tiago para a igreja. A palavra-chave, a gente poderia dizer faça, né? Essa é uma palavra-chave da carta de Tiago. Fazer, né? Operar, chamar a nossa fé para a prática do dia a dia. E essa não é só a palavra-chave da epístola de Tiago, a gente poderia dizer que de toda a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela nos propõe uma fé não só no campo de palavras, da boca para fora, né? Mas nos chama a fazer, a praticar aquilo que nós acreditamos, que nós cremos. Jesus, ele contou uma parábola muito pequena, mas muito significativa, quando ele falou de um certo homem que tinha 2 filhos e um deles disse, olha, vai hoje trabalhar na vinha. Ele disse que ia e não foi. O outro filho, o pai falou a mesma coisa, vai hoje trabalhar na vinha. Ele disse que não ia, mas se arrependeu e foi. E Jesus conclui aquela parábola dizendo, qual dos dois fez a vontade de Deus? Obviamente aquele que não apenas falou e não fez, mas aquele que, embora falou que não faria e fez, né? Então, o reino de Deus tem a ver com a prática, né? Não tem a ver só com você ir ao culto, ouvir a pregação, ou você ler a Bíblia e guardar ela no seu coração, na sua mente, mas você não pôr os ensinamentos do Evangelho de Jesus em prática, né? De nada adianta. Muito bem, nós temos uma história que nos ilustra isso. Conta-se que um casal, né, marido e mulher, quando o marido acordou, ele contou para sua esposa que teve um sonho, e no sonho ele via a escada de Jacó, uma escada que dava da terra até o céu, e via anjos subindo e descendo sobre aquela escada, né? E a mulher, ali pensativa, ouvindo o sonho do marido, disse o seguinte: é interessante como pessoas que têm sonhos e visões do céu não conseguem arrumar a sua cama, né? Então, às vezes tem pessoas que elas são dadas à revelação, elas pensam no céu, nas coisas espirituais, mas esquecem de coisas práticas como acordar cedo e arrumar a sua cama. Eu não vou falar muito sobre isso não, mas é algo prático, né? Nós somos cidadão do céu, pensamos nas coisas do alto, mas enquanto cidadão da terra nós temos que praticar coisas simples, né? Então, a carta, a mensagem de Tiago é nos chamar para a vida aqui na terra, né? Colocar nossos pés no chão e praticar aquilo que nós acreditamos. Quem é Tiago? Nós sabemos que o Novo Testamento fala-nos de 5 Tiagos. Por exemplo, o irmão de João, filho de Zebedeu, outro Tiago, filho de Alfeu,
um Tiago, pai de Judas, não o Iscariote, um Tiago chamado Tiago o Menor, não é? E o Tiago, meio-irmão de Jesus. Os evangelhos falam que Jesus teve, depois que Maria, mãe de Jesus, teve Jesus, ela conheceu, se deu a conhecer ao seu esposo, José, que eles tiveram 4 filhos além de Jesus. E um número que não foi registrado de filhas também. Teve 4 filhos e filhas. O mais velho, Tiago, mais novo, Judas. Esses dois escreveram uma carta no Novo Testamento. A gente vai ver que esse Tiago escreveu 2 cartas, né? Mas então esse Tiago, autor desta carta que nós estamos estudando, é o meio-irmão de Jesus. São pessoas humildes que também não registraram, olha, eu sou o Tiago, meio-irmão de Jesus, né? O Judas, ele não, quando escreveu a carta também, ele diz que ele era irmão de Tiago. A história diz, quando ele ia pregar, que ele dizia, olha, eu sou o meu irmão daquele que vocês sabem quem é. Mas esses aqui não. Interessante, falando um pouco sobre a família de Jesus, é que acredita-se que dos 12 discípulos de Jesus, 7 podem ter sido seus primos, tá? Então, o círculo familiar de Jesus, que não era muito próximo da família, ou seja, dos irmãos de Jesus, acreditavam nele, tá? Mas o círculo mais íntimo, que eram os irmãos de Jesus, nós vimos que nos evangelhos eles não criam em Jesus. Jesus, quando ressuscitou, diz a história que os seus irmãos arrependeram-se de ter zombado dele e, em função disso, Jesus aparece para Tiago. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que Jesus apareceu ressuscitado para 500 irmãos, para Cefas, que é o apóstolo Pedro, para Tiago, né? E aí nós vemos a conversão dos irmãos de Jesus, que se converteram depois da ressurreição. E aí nós vamos ver lá no livro de Atos, que lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, estavam ali 120 irmãos, entre eles Maria e os irmãos de Jesus já convertidos, né? No livro de Atos nós vamos ver também esse Tiago já como um dos líderes principais da igreja em Jerusalém. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele fala de Tiago, Pedro e João, que eram colunas da igreja. Então, esse Tiago aqui, ele foi considerado coluna da igreja. Ele preside aquele concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, né, já como um líder reconhecido pela igreja, um homem de autoridade. Aquele concílio ele teve como tema a questão dos gentios, porque alguns da igreja em Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela era formada na sua maioria de crentes judaicos e que acreditavam eles que os gentios poderiam se converter, obviamente, ao evangelho, mas que deveriam observar a lei de Moisés. Então, o tema daquele concílio foi isso. Pedro, que entrou na casa de Cornélio, compareceu àquele concílio. Paulo e Barnabé, que haviam pregado na região lá da Galácia, também compareceram naquele concílio, né? Falaram da forma como Deus estava operando no meio dos gentios. E a última palavra foi de Tiago. Tiago deu ali uma palavra decisiva, inteligente, sábia. O que Tiago fez? Tiago,
ele demonstrou tanto pelas Escrituras, ele diz isso, como pelo Espírito Santo, e isso é algo extraordinário, né? É a igreja viver sob a direção do Espírito e a autoridade da palavra. E Tiago vai fazer uso desses dois poderes que caminham juntos, né? O Espírito e a palavra, e vai dizer que Deus está procurando um povo no meio dos gentios e que a igreja ela não tem nada a ver mais com o judaísmo. Ou seja, Tiago faz um corte. Tiago aqui, ele tinha a autoridade ali de evitar o grande perigo da igreja se tornar um segmento, uma seção, uma seita do judaísmo. Não. Tiago diz que não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é deixar o judaísmo para trás e ele edificar a sua igreja, que não tem nada a ver mais com o judaísmo. E aí Tiago vai escrever uma carta. Eu disse para vocês que ele escreveu duas, né? Essa que nós estamos estudando. E lá em Atos, capítulo 15, ele escreve uma carta para crentes gentios. Crentes gentios. Você vai observar que essa carta que nós estamos estudando, Tiago vai escrever para crentes judeus. Judeus, tá? Lá em Atos 15, ele escreve para crentes gentios, dizendo como esses crentes devem se comportar diante dos crentes judeus. Evitar comer carne sufocada, evitar relações sexuais ilícitas, e uma série de observações ali. Mas aqui, na carta que traz o seu nome, a Epístola de Tiago, ele vai escrever para crentes judeus, né? Eu quero até ler para você aqui os primeiros versículos. Ele diz o seguinte, Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. As 12 tribos que andam dispersas, ou seja, eram crentes judeus que estavam espalhados no mundo gentio. Então eu volto a fazer aqui um contraste entre as duas cartas de Tiago. A primeira que ele escreveu para crentes gentios era como comportar-se na presença de crentes judeus. E agora ele está escrevendo para crentes judeus como eles devem se comportar no mundo gentílico. E a gente vai dar mais informações sobre isso daqui a pouco. Tá bom, gente querida? Mas eu ainda queria voltar a falar um pouco de Tiago, porque ele foi um grande líder da igreja de Jerusalém, presidiu o concílio, né? Esse Tiago, além de escrever essas duas cartas para crentes gentios e judeus, ele também tem uma história muito interessante, muito interessante. Ele era chamado de o justo, né? Devido à sua vida prática, alguém que não fazia acepção de pessoas na igreja, pastoreava a igreja com justiça. Ele era chamado de Tiago, o justo. Ele também foi chamado de coluna da igreja, como eu já disse, tá? E a sua morte foi algo bastante interessante. Vocês sabem que para os judeus condenar Jesus à morte, eles tiveram que levá-lo diante da autoridade dos romanos, porque naquela época só os romanos podiam decretar morte ou não. Mas depois de Jesus, Pôncio Pilatos, ele foi deposto, né, como governador da Judéia, já não era mais. Depois dele teve um chamado Festo, e depois que Festo deixou de ser governador da Judéia como representante romano, houve um espaço de 2 meses até que chegasse um outro chamado Albino, certo? Então houve em Jerusalém 2 meses entre o governador Festo e o governador Albino,
sem um procurador romano. Aí os judeus aproveitaram esse período de tempo para assassinar esse Tiago. Eles o levaram para o pináculo do templo, aquele mesmo lugar onde Jesus foi tentado, onde o diabo tentou Jesus dizendo, olha, salta-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que não tropeces em pedra, né? Jesus, ele rejeitou isso. E agora os judeus levaram Tiago para aquele lugar e disseram, olha, você vai blasfemar Jesus ou então nós vamos te empurrar daqui. E ele, naquele momento, disse o seguinte, olha, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem vindo na sua glória. Eles empurraram Tiago de lá, segundo a história, ele quebrou alguns ossos, mas não morreu. Começaram a apedrejá-lo, mas ainda ele não morreu, né? Lembra lá a tentação? O diabo disse para Jesus, olha, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem. Nenhum anjo segurou Tiago, ele caiu lá de cima. Apedrejaram ele, lá está dito que aos teus anjos dará ordem para que não tropeces em alguma pedra. E os judeus apedrejaram Tiago. E antes de Tiago morrer, ele, com os ossos quebrados, né? Com o seu corpo todo apedrejado, ele então ora dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A história diz que a multidão disse o seguinte, o Tiago, o justo, está orando por nós. Aí veio alguém e pegou um bastão, um pau, e deu o golpe de misericórdia. E Tiago, então, morre desta forma. Quando foram sepultá-lo, perceberam que os seus joelhos eram como de joelhos de um camelo, porque diz que ele vivia mais de joelho do que sobre os seus pés, né? Ele vivia mais ajoelhado do que sobre os seus pés. Então, que líder, que autor, que mensagem este homem tem para você e para mim e para a igreja de hoje. Eu acho que nós precisamos parar e ouvir o que este homem tem a nos falar, né, irmãos? Porque foi um homem de uma envergadura espiritual muito grande. Louvado seja Deus pela vida deste Tiago. Graças a Deus por isso. Muito bem. Então, nós vamos aqui mostrar um gráfico para vocês. Gráfico não, né? Um diagrama. Um diagrama a respeito de Tiago. Tá? Espero que vocês estejam conseguindo entender. Aqui nós temos as impressões. A carta de Tiago, ela é uma carta muito prática, nós já abordamos um pouco sobre isso. Nós temos aqui também sobre o autor, qual nós já falamos. O estilo dele, ele usou retórica grega, ele usou sabedoria hebraica, tá? Você vai ver que, por exemplo, ele usa retórica. Ele fala de duas coisas opostas uma à outra para chamar a atenção dos ouvintes. Ele diz, por exemplo, bem no começo da epístola, tende grande gozo quando passardes por várias provações. Ninguém tem alegria na provação, mas ele fala de prova e alegria. É um argumento retórico, né? Ele vai dar personalidades a coisas como língua, como animais, e isso tudo fazia parte de retórica grega. Mas ele também usava da sabedoria hebraica. Por exemplo, você quando estuda a carta de Tiago, você não vê assim aquele desenvolvimento, ponto 1, ponto 2, ponto 3, 5 características de alguma coisa, não.
como um judeu, ele começa a falar de um tema, daqui a pouco ele passa para outro, daqui a pouco ele já muda para outro tema. Era assim e é assim ainda que os rabinos, eles pregam, né? Diz que numa sinagoga as pessoas sentam em volta do rabino e ele começa ali a falar de um assunto, daqui a pouco passa para outro, que passa para outro tema, e de repente até volta naquele tema anterior. E é assim Tiago. Tiago basicamente fala de 5 grandes temas. Ele fala de sabedoria, mas na frente ele vai voltar a falar sobre sabedoria, e ele volta pela terceira vez. Então praticamente não tem aquela sequência como nós estamos habituados, mas é assim que é a sabedoria hebraica, chamada de Haras, é o estilo de pregação dos rabinos. Nós temos aqui os leitores. Eu disse para vocês que ele escreve para judeus, crentes espalhados na região do Mediterrâneo, tá? E ali ele vai falar com esses judeus. Observe aqui que os judeus que estavam em Israel eram a maioria, obviamente, mas outros começaram a ir buscar fazer comércio, viver e trabalhar em outros lugares fora de Israel. E havia uma certa diferença daqueles judeus em Israel, eles eram mais separados. Aqueles que viviam fora de Israel, eles já tinham assim, eles eram um pouco mais relaxados, né? Os de Israel eram mais severos, os fora de Israel eram mais relaxados, né? Os de Israel davam mais importância às questões lá do templo, os outros eram mais gananciosos, né? Muitos judeus fizeram riqueza, e eu quero mostrar aqui um outro diagrama que fala do conteúdo, tá? O conteúdo da carta. Porque é um tema muito recorrente, é a riqueza. E ele está dizendo, olha, vocês aí que estão dizendo o seguinte, ó, amanhã nós vamos mudar para tal lugar, e lá nós vamos nos estabelecer e ganhar dinheiro, e fazer dinheiro. Ao invés de dizer isso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, né? Em latim é Deo volante, se Deus quiser, esta é a expressão, né? Deo volante em latim. E então é preciso que vocês considerem, porque a maioria dos crentes judeus, obviamente eles eram ricos, e então Tiago está falando de riqueza, e Tiago sabe que o homem rico, ele tem uma tendência de ignorar Deus na sua vida, como também de ignorar o pobre. É por isso que ele vai dizer lá na carta, ele está escrevendo para crente. Ele está escrevendo para crente. Ele está dizendo, olha, vós ricos que não pagais o salário dos trabalhadores. Eram isso que os crentes judeus estavam fazendo, e Tiago está escrevendo para eles. Então aqui não está escrevendo para ímpio, não, está escrevendo para crente, a respeito do perigo das riquezas. Jesus, quando pregava sobre o amor a Deus e o amor ao dinheiro, os fariseus riam e zombavam dele. Por quê? Porque os fariseus eram religiosos e ricos. Eram homens que supostamente diziam que amavam a Deus, mas também, por serem ricos, amavam a riqueza. Jesus diz que isso é impossível de acontecer. Tá? Jesus fala do grande perigo da riqueza. Ele conta lá uma parábola de um homem que no seu campo produziu muito, né? E aquilo também foi uma ofensa para os fariseus. Mas Jesus diz, né, que nós precisamos considerar Deus em nossa vida e não tratar os humildes como nos cultos dos
desses crentes judeus que quando chegava lá um homem rico, eles pediam que os pobres dessem os melhores lugares para os ricos, né? Então, Tiago está aqui falando sobre o grande problema que a riqueza pode trazer para a fé cristã, ok? Além da riqueza, ele vai falar sobre a fala, a palavra, né? O problema da língua. Nós conhecemos aquele texto a respeito da língua. Ele vai usar ali a ilustração de coisas pequenas que têm o poder sobre coisas grandes. O freio é algo pequeno em comparação ao cavalo, mas é o freio que direciona o cavalo tanto para a esquerda, para a direita, para ir ou para parar. Tá? Ele vai falar do navio cujo leme, um instrumento pequeno, tem o poder também de conduzir uma nau grande, né? Um navio grande. Assim também como a língua, um membro pequeno do nosso corpo, que tem o poder de trazer para o homem a santidade, tem o poder de nos levar a adorar a Deus, a louvar a Ele, mas também que tem o poder de amaldiçoar homens, tem o poder a língua de conduzir esse adorador também para o inferno. Então é algo que precisa ser considerado, porque muitas pessoas que moram fora, em comunidades fora do seu país, a fofoca é um grande mal, né? Parece que as pessoas gostam muito de fofocar, falar da vida dos outros. Então que nós possamos tomar cuidado com a nossa língua, porque ela pode ser bênção ou maldição. E não é possível louvar a Deus com ela e fazer o inferno com a vida dos homens. O mundo é um outro tema recorrente na carta de Tiago. Ele vai falar de provações e tentações. A prova vem de Deus, a tentação vem do diabo. A diferença é o objetivo de cada uma delas. Deus prova o homem para que ele possa amadurecer, crescer na fé, viver um nível maior num relacionamento com Deus. Cada vez que nós somos provados e aprovados, nós somos promovidos por Deus, né? Mas o diabo, ele não vem com essa intenção. Ele vem com a intenção de nos derrubar, de nos envergonhar. Ele vem com a intenção de nos levar ao barro, à lama, ao chão, né? Mas cada um é tentado segundo o seu próprio desejo. Há pessoas que, por exemplo, não têm nenhum problema com dinheiro. Há pessoas que quando entram no shopping center, por exemplo, elas ficam ali suando porque elas têm o vício de pegar coisas que não pertencem a elas, ou de apropriar, né, de valores e riquezas que não pertencem a ela. Mas, por outro lado, tem pessoas que com sexo oposto, elas também não se sentem assim tão ameaçadas. Já outros é o grande problema, a grande fraqueza, né? Já o sexo. Então, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Um é o dinheiro, outros já é o sexo e assim por diante. Cada um se conheça e cada um busque a Deus para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Outro tema é a sabedoria. Tiago fala de que a sabedoria, ela pode até ser resultado da experiência de vida, mas a verdadeira sabedoria do alto, ela é dada por Deus. E quem não tem, você que é um homem, uma mulher de Deus, que tem poucos anos de fé, mas Tiago está dizendo que, independente disso, se você tiver fé e não duvidar, mas pedir a Deus, não sendo uma onda do mar que vai e volta, né? Que tem uma mente dúbia, que ora acredita, ora não acredita, mas se você pedir com fé, Deus vai te dar
sabedoria. Tá? E aí nós temos, finalizando aqui, os problemas aparentes da epístola de Tiago. Aparentemente, ele fala mais de obras, mais da lei, do que mais de fé, do que mais da graça. Né? Martinho Lutero, quando ele escreveu a Bíblia para a língua do seu povo, o alemão, porque até então a Igreja Católica ela só tinha a Bíblia em latim e só os padres podiam ter acesso à Bíblia, Martinho Lutero quis dar a Bíblia para o povo. E quando ele fez a tradução, ele não gostou da carta de Tiago, ele não entendeu, né, Tiago, e chamou ela de epístola de palha. Não tinha milho, não tinha o grão, só tinha palha. Né? Ele achava que Martinho Lutero entrou em contradição com o apóstolo Paulo, porque Paulo nos diz que nós somos justificados pela fé somente, porque creu Abraão em Deus e ele foi justificado. Tiago já vem dizendo que nós não somos justificados pela fé somente. Tiago usa a palavra somente. Se ele não tivesse dito que o homem não é justificado pela fé, aí realmente ele estaria ensinando uma heresia. Mas ele diz, olha, o homem não é justificado pela fé somente. Essa fé que é da garganta para fora, da boca para fora, que só é uma fé baseada em palavras, na fala, mas não em ações. E o grande problema é que quando o Tiago fala de obra, ele não está falando das obras da lei. Paulo, quando falava de obras, ele falava das obras da lei. Ninguém vai ser salvo pelas obras da lei, por guardar o sábado, por se circuncidar, né? Por comer aquela dieta lá de Levítico, capítulo 11, come isso, não come aquilo, que é a alimentação dos judeus, né? O kosher. Não, Paulo disse que não são as obras da lei que salvam. Tiago, quando fala de obras, ele não está falando das obras da lei. Ele está falando de ações que acompanham a fé. Ok, você tem fé em Deus, vê o seu irmão passando necessidade e você vai só dizer, Deus te abençoe, vá em paz, que você se aqueça, mas não faz nada, não age. Obras que agem, obras que acompanham a fé. É disso que Tiago está falando. E eu espero que vocês tenham entendido e que passem a ler Tiago com esses olhos. Tenho certeza que vocês vão amar mais este homem de Deus que nos trouxe uma mensagem da hora. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.